Fala galera abençoada do canal EDF Estudo do Fim, tudo bem com vocês? Aqui é Lucas Romano mais uma vez na gravação desse vídeo da série do estudo do Apocalipse. E hoje nós vamos ver o Apocalipse de número 5, a visão do Cordeiro e aquele que é digno de abrir o livro e desatar os seus selos. Se você ainda não é inscrito no canal, corre aí, clica no botão de se inscrever, ativa o sininho para você receber todas as notificações de novos vídeos do nosso canal. E deixa o seu likeão, né, para fortalecer esse projeto abençoado, que eu tenho certeza que vem do coração de Deus, para nós proclamarmos todos os desígnios de Deus sobre os acontecimentos finais a respeito da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E se você tiver alguma dúvida, algum comentário, deixa aí embaixo, escreve as suas perguntas que será um enorme prazer poder responder também. Amém? Então, sem mais delongas, abra sua Bíblia no livro de Apocalipse. Nós vamos ler e comentar o capítulo 5, né? Como nós vimos já no vídeo anterior, no capítulo 4, João, a mesma voz que havia falado com João no capítulo 1, falou agora com ele no capítulo 4, convidando ele, através de uma porta aberta no céu, a contemplar as visões celestiais e as coisas que deveriam acontecer, os acontecimentos finais da humanidade, aquilo que antecede a segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, que a gente vai saber que é a grande tribulação, conforme Jesus profetizou lá em Mateus capítulo 24, no sermão profético, né, naquele sermão escatológico. E agora, João vê aquele que estava sentado no trono. João tem a visão dos 24 anciãos, dos seres viventes, todos adoravam a Deus, e a adoração somente ao Senhor nosso Deus. E o capítulo 5 ele vai relatar algo muito importante, vai descrever e vai confirmar a divindade do Cordeiro, a divindade do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque aqui no capítulo 5 nós vamos ver que Jesus recebe adoração, não só dos 4 seres viventes, dos anciãos, mas de todos os anjos, de milhares e milhares, milhões e milhões de anjos, e também de toda a criatura que há no céu, na terra e debaixo da terra. Vamos ler o texto? Apocalipse capítulo 5, a partir do verso 1. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora, e selado com 7 selos, né? Esse livro aqui também é visto, é muito semelhante à visão que Ezequiel lá no capítulo 2 tem de um rolo, né, escrito por dentro e por fora, e nesse rolo continham lamentações, gemidos e ais. Vamos ler o texto? Ezequiel capítulo 2, versículo de número 9. Ezequiel capítulo 2, versículo de número 9 diz: Então olhei, e eis que certa mão se estendia para mim, e nela se achava o rolo de um livro. Ele o desenrolou diante de mim, estava escrito por dentro e por fora. No rolo estavam escritas lamentações, gemidos e ais. Então, esse livro que estava na mão daquele que estava sentado no trono, né, que tinha a semelhança à pedra de jaspe e sardônio, né, o refulgor, o resplendor, da glória de Deus. Na mão daquele que estava sentado no trono havia esse livro, e esse livro representa os propósitos divinos, os decretos divinos para o mundo, para a humanidade, a respeito do tempo do fim, a respeito do tempo que antecede a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, a grande tribulação. E não só também isso, né? Representa também o período, né, durante a era da igreja cristã, né, até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós vamos ver que agora João vai chorar porque não vai se achar ninguém digno de abrir esse livro e de executar os propósitos de Deus para a humanidade. Vamos ver? Vi também, no verso 2, vi também um anjo forte que proclamava com voz forte: Quem é digno de abrir o livro? Quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele.
Então João começa a chorar porque a esperança da igreja cristã é a vinda de Jesus e o juízo de Deus sobre a terra. Ainda mais naquela época que a igreja primitiva estava sendo perseguida por parte do Império Romano, né? A gente já viu que João escreve nesse contexto, no governo de Domiciano, que assolou muita igreja, né? Durante o governo de Nero César. Alguns datam que o livro do Apocalipse é escrito durante o governo de Nero César, e outros no governo de Domiciano. E Pedro e João se encontrava preso por parte desse império que impedia, que não queria que o evangelho fosse proclamado, que não queria que a adoração ao imperador parasse, né? E João se encontrava preso na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. E ele começa a chorar porque a nossa esperança é Cristo, né? A palavra do Senhor diz: Cristo em vós, esperança da glória. A nossa esperança é a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, é a nossa redenção, é a nossa glorificação. Quando nós formos destituídos de todo mal, quando o nosso corpo, onde habita o pecado, a nossa natureza decaída, será transformada, onde aquilo que é corruptível vai herdar aquilo que é incorruptível. E João começa a chorar porque ele tem medo, né? Ele fica com medo e temeroso. Então, a visão continua no verso 5. Então um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Aquilo que dá dignidade era o sacrifício perfeito de Jesus Cristo. A gente vê lá em Colossenses, no capítulo 2, que quando Jesus Cristo se oferece como sacrifício por nós, olha o que aconteceu no versículo de número 14 em diante: cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava em ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Quando Jesus Cristo morre, ele tem a dignidade de executar os propósitos de Deus e trazer o juízo sobre a terra, e trazer a salvação, a redenção para os seus escolhidos, né? E aqui Jesus Cristo é relatado como aquele que é o leão da tribo de Judá, né? Ou seja, o Messias, ele viria da tribo de Judá. Uma das bênçãos proféticas, né? Quando Jacó está para morrer, lá em Gênesis capítulo 49, verso 10, uma das bênçãos proféticas é que o cetro não se apartaria de Judá, né? Vamos ler? Gênesis capítulo 49, versículo de número 10, diz: o cetro não se afastará de Judá, nem o bastão sairá dentre os seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Então, em Cristo está a nossa esperança para que o governo de Deus, para que os propósitos de Deus se cumpram sobre a terra. A gente vai ver também na abertura do 5º selo que o povo de Deus, aqueles que haviam sido mortos, as almas que estão debaixo do altar, elas clamam por justiça diante da opressão e desse mundo que jaz no maligno. E ele também é representado como a raiz de Davi, né? Nós já vimos anteriormente, conforme o profeta Isaías profetizou, né? Naquele oráculo de salvação em Isaías capítulo 11, eis que brotará um rebento do tronco de Jessé, e de suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e fortaleza, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. Então, a gente vai continuar vendo e vai falar também novamente uma referência ao Espírito de Deus. Então, vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, em pé, um cordeiro que parecia que tinha sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Então, o leão se fez cordeiro, né?
aquele cordeiro mudo, como Isaías profetiza lá em Isaías 53, né? Vamos ler, esse texto é muito bonito. Olha o que diz, né? A partir do versículo de número 7. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda, e diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. E pela opressão e pelo juízo ele foi levado, e de sua linhagem quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Era necessário, né? Como Jesus fala depois da sua ressurreição aos seus discípulos, era necessário que se cumprisse tudo aquilo que estava escrito na lei, nos salmos e nos profetas, né? Que Jesus Cristo deveria sofrer, padecer, ressuscitar ao terceiro dia, né? E que em seu nome fosse pregado o arrependimento para a remissão dos pecados, né? A todas as nações, começando de Jerusalém. E aqui ele é visto como esse cordeiro, como aquele que sofreu por nós, aquele que morreu por nós, triunfou dos principados e potestades na cruz, né? Os expôs publicamente. E esse cordeiro ele tinha 7 chifres, né? Que representam o poder de Deus, né? Representam o poder. E também os 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Novamente, assim como as 7 tochas que ardiam diante do trono de Deus, e também a saudação que João faz em capítulo 1 por parte dos 7 Espíritos de Deus, é representado novamente a completude do Espírito Santo, né, o próprio Espírito de Cristo, o próprio Espírito do Cordeiro, aqui no versículo de número 6. E agora, no verso 7, nós vamos ver o que acontece. A esperança de João, né? O choro de João agora será consolado, porque o Cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Aleluia. E quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. A gente vê agora que não só os 24 anciãos, né, mas também os 4 seres viventes que estavam adorando aquele que estava sentado no trono, agora se prostram diante do Cordeiro, que é a representação do próprio Deus, a representação do próprio Jesus, né? Deuteronômio deixa muito claro, assim como Jesus faz a citação dessa passagem em Mateus capítulo 4, adorarás somente o Senhor teu Deus. Jesus Cristo, mais uma vez aqui, recebe adoração por parte dos 4 seres viventes e dos 24 anciãos. E eles se prostraram diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, né? Então, as orações do Senhor são as orações do povo de Deus são apresentadas diante do Senhor. E essas orações vão ser respondidas conforme a abertura dos selos. Nós vamos ver também, conforme os selos são abertos, a visão ela continua, né, na abertura dos selos, depois quando as trombetas são tocadas, quando as taças da ira de Deus são derramadas, tá? E cantavam um cântico novo dizendo que vai se assemelhar muito ao cântico de Moisés e ao cântico dos 144.000 que nós vamos ver lá em Apocalipse de número 14, né? Digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Isso é maravilhoso. Nós sabemos que o sangue de Cristo não foi derramado em vão. O sangue de Cristo teve um propósito eficaz, um propósito de comprar para ele todos aqueles que procedem de todo povo, tribo, língua e nação. Nós fomos comprados, conforme Apocalipse capítulo 1, verso 5 também fala, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e agora nos constituiu reino e sacerdotes para nosso Deus e Pai. É por isso que Jesus lá em Lucas 17 vai dizer, quando ele responde aos fariseus, os fariseus interrogam ele de quando viria o reino de Deus.
Jesus fala que o reino de Deus ele não vem com visível aparência. Não vão dizer ele ali ou ele lá, ele ali, não está aqui nem lá, né? Mas o reino de Deus está dentro de vós, está entre vocês. Nós já fomos constituído o reino, por isso que nós já reinamos com Cristo, e Cristo já reina, e é necessário que ele reine até que haja posto todos os inimigos por escabelo de seus pés. Efésios vai falar que nós já estamos assentados nos tronos celestiais. O apóstolo Pedro, em 1 Pedro capítulo 2, versículo de número 9, vai falar que nós somos geração eleita, nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós já estamos reinando com Cristo e nós fomos constituídos sacerdotes também. Essa foi a função e esse foi o propósito da morte de Cristo, nos constituir reino e sacerdotes também. E nós reinaremos sobre a terra. Nós já reinamos com Cristo, mas há uma promessa também futura, quando os novos céus e nova terra forem inaugurados, né, o estado eterno, isso mediante a segunda vinda de Cristo. Como o apóstolo Pedro diz lá em 2 Pedro capítulo 3, nós aguardamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. E a visão segue: vi e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando com voz forte: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Então, ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória e o domínio para todo sempre. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos se prostraram e adoraram. Todos, né? Aquele que é o leão, né? O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, se faz cordeiro, se esvazia. E isso lembra muito a profecia que está lá em Isaías, né? Vamos ler? Isaías capítulo de número 48. Perdão, Isaías de número... Isso mesmo. Perdão, Isaías de número 45, né? Versículo de número, vamos ler 23, perdão, o 22 e o 23. Voltem-se para mim e sejam salvos, vocês, todos os confins da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Por mim mesmo tenho jurado, da minha boca saiu o que é justo, e as minhas palavras não tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo o joelho e jurará toda a língua, né? A gente lembra daquilo que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Filipe, exortando eles a terem, lá em Filipenses capítulo 2, do versículo 5 em diante, né? Tende em vós, irmãos, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, sendo Deus, subsistindo na forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então a gente vê aqui com clareza que o Cordeiro é o próprio Deus, e somente o próprio Deus, somente Jesus, aquele que morreu por nós, aquele que rasgou o véu, aquele que nos reconciliou com Cristo, aquele que nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, é digno e pode executar os seus propósitos divinos. Somente Deus está no controle da história. Na verdade, nada foge do controle da história. Aquele que é o leão se fez cordeiro por nós, agora ele é digno para executar todos os decretos divinos para o fim da história. E a gente vai ver mais para frente, né, no próximo vídeo aí, também na continuidade desse estudo, que agora o Cordeiro, a partir do capítulo 6,
vai começar a abrir o livro, né? Até o final do capítulo 6 a gente vai ver a abertura dos 6 selos. E no capítulo 7 a gente vai ver um interlúdio, né? Que vai separar a visão entre o 6º selo e o 7º selo, que é a visão dos 144 mil e a visão da grande multidão, né? Que vem da grande tribulação. E depois no capítulo 8 até o verso 5 a gente vai ver a abertura do 7º selo, que vai desencadear a visão das trombetas. Beleza, galera? Foi um prazer mais uma vez gravar esse vídeo. Que o Senhor possa abençoar a sua vida, que você possa cada vez mais se debruçar no estudo das Escrituras, um assunto muito importante, né? Que é a respeito da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, de todo o seu propósito, que aponta para o fim, que aponta para o estado eterno, que é onde nós reinaremos para sempre com o nosso Senhor Jesus. Beleza, galera? Deus abençoe você, a sua família. Deixa seu like, não se esquece não. Um abraço.